Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa terceira aula deste sexto módulo, tratando sobre o dativo, especificamente tratando sobre o dativo de agência, em que nesta aula vamos continuar tratando sobre isso, especificamente com alguns exemplos, como começamos na última aula, mas também com outros exemplos debatíveis que a gente vai daqui a pouco chegar lá. Antes disso, temos um exemplo claro aqui, um exemplo que fica mais fácil de nós vermos que se trata de um dativo de agência. Vamos lá. Ekoluthei de to Iesu Simon Petros kai alos mathetes hode mathetes ekeinos en gnostos to ahierei kai sineseuthen to Iesu eisten aulen tu ahiereus. Aqui o texto de João 18,15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Vamos lá então. Ekoluthei, que seguiam, to Iesu, seguiam a Jesus. O de não necessariamente traduzido aqui. Simão, Petros, Pedro, então Simão, Pedro, Kai e alos, outro, mathetes, discípulo. Hode mathetes, ou seja, sendo o ekeinos aqui, aquele, mas como está se referindo a ele dentro dessa frase, então foi traduzido como este. Então, sendo este, mathetes, discípulo. En gnotos, que é sendo conhecido ou era conhecido, certo? Então, en gnotos, sendo conhecido, aquele ou este discípulo. To ahierei, do sumo sacerdote. Ahierei é sumo sacerdote, certo? Kai, não foi traduzido aqui. Sineseuthen, entrou. To Iesu, com Jesus. Eisten aulen, para o pátio. Tu ahiereus, que é do sumo sacerdote, aqui foi traduzido como deste, né? Entrou para o pátio do sumo sacerdote com Jesus, ou entrou para o pátio deste com Jesus. Aqui então nós temos en gnostos to ahierei, e aqui temos também um outro dativo que é to Iesu. To Iesu é a Jesus, e to ahierei é do sumo sacerdote. O que é interessante aqui é que esse seguiam a Jesus, nós temos uma preposição aqui, né? Seguiam a Jesus, ou seguiam Jesus, mas enfim, a forma como ele é traduzido aqui dentro do objeto do verbo, né? Do verbo seguir. Então, to Iesu foi traduzido aqui para nós como quem segue alguém, então teria sido como um objeto direto, não necessariamente como um objeto indireto. Mas o to ahierei aqui, você pode perceber o verbo aqui de ser conhecido do sumo sacerdote. A forma como foi traduzido, né, este discípulo conhecido do sumo sacerdote, também poderia ser traduzido como pelo sumo sacerdote, certo? Então, sendo assim, pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote
ele é um agente aqui, como você pode perceber. Ele é um agente. Por quê? Porque a personalidade dele está sendo colocada aí. É ele que conhece aquele discípulo, a sua volição, obviamente, né? Ele decidiu conhecer, enfim, a sua vontade, a sua personalidade estão colocadas ali em foco com relação a ele conhecer o discípulo, certo? E sendo assim, a gente percebe que se trata de um dativo de agência, pois ele era conhecido pelo sumo sacerdote. Assim foi traduzido como conhecido do sumo sacerdote, mas você já entendeu o ponto aí. Então, vamos para o próximo aqui. Eleutherian, autois, epangelomenoi, autoi duloi, hypachontes, tes phthorás, rogartis et hetetai, tuto dedulotai. Então vamos aqui, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. É um texto um pouquinho complexo aqui para a gente traduzir, mas eu acho que vai dar certo aqui para a gente, certo? Então, epangelomenoi é prometendo. Lembra de epangelia, que é uma palavra que significa promessa. Então, o verbo epangelomenoi está aí, inclusive, no particípio. Então, prometendo a eles, ou prometendo-lhes, eleutherian, que é liberdade. Autoi, eles, duloi, eles mesmos, né? Autoi é esse eles mesmos, servos, duloi, hypachontes, tes phthorás, ou seja, servos da corrupção, né? Hypachontes, a ideia de que eles mesmos eram servos, eram subordinados à corrupção. E aí ele diz aqui, porque gar hotis hetetai, que é de quem, o roi é de quem alguém é vencido, tuto, ou seja, do tal, dedulotai, faz-se também servo. Onde é que está a complexidade aqui desse texto, né? Inclusive sendo ele um pouquinho mais complexo aqui por conta desse autoi, duloi, hypachontes, né? Então sendo eles servos submissos ali à corrupção, mas que quero chamar a sua atenção aqui é esse rho dativo e o tuto. E aí nós percebemos aqui que esse rho, no caso aqui, de quem alguém é vencido, ele é vencido por este alguém, certo? De quem, ou seja, rho, esse rho aqui é o de quem é vencido. Por quem alguém é vencido. Literalmente a gente poderia se traduzir assim: por quem alguém é vencido, do tal ou desta pessoa também se faz servo, faz-se também servo. Então esse roi aqui poderia ser traduzido como o por quem. E sendo assim, ele se mostra como um dativo de agência. Da mesma forma aqui, o tutor, afinal, porque vencer trata de volição, vencer também, esse rho aí, ele é um pronome relativo, mas ele indica a personalidade, a volição
que está sendo colocado ali, e o verbo também na voz passiva, né? Da mesma forma, o tutor, ou seja, deste, se é feito servo. Então, é feito servo dessa pessoa, ou por essa pessoa. Essa pessoa, esse que vence, faz desse outro servo. Então, aqui também nós temos uma ideia de agência. Porque deste se faz servo, ou por este se faz servo, também poderia. Pelo tal, poderíamos traduzir assim, sendo que aqui nós temos um verbo também na voz passiva, que indica também volição, personalidade. Então, nós temos personalidade e volição, por isso temos um dativo de agência, aí para nós entendermos como se é colocado aí. A complexidade está aqui realmente, tutor, ou e até a tradução um pouco complexa, né? De quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Inclusive eu preferi a revista corrigida, porque a atualizada não tornava essa tradução tão clara para a gente. Não disse que é errada, né? Mas só que para a nossa tradução aqui, um pouco mais literal, ela fazia mais sentido assim. Então, tendo colocado esses pontos aqui, a gente pode passar para o primeiro exemplo, no caso, um exemplo debatido aí para a gente poder analisar. Vamos lá, Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas Iesu Christu doulos adelphos de Jacobo, tois en Theo patri egapemenos kai Iesu Christu teteremenos kletois. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, né? Vamos aí. Judas, vamos melhorar aqui. Judas. Iesu Christu, que está no genitivo, então, de Jesus Cristo, doulos, servo. Adelphos, que é irmão, o de aqui foi colocado como i. Adelphos, Jacobo, Tiago, então, de Tiago. Tois, para os, ou aos. En Theo, em Deus. Patri, em Deus Pai. Egapemenos, que é amados. Kai e Iesu Christu, que é em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, isso é o que a gente ainda vai colocar. Teteremenos, que é guardados. Kletóis, que é chamados. Você pode ter percebido, inclusive, que essa tradução é uma tradução que tem um pouquinho de trabalho, porque as palavras estão fora da nossa ordem, da nossa tradução, né? Então, por isso, teteremenos é o guardados aqui, guardados em Jesus Cristo, mas o kletos é o chamados, que está na linha anterior aqui, né? De chamados. Mas você já entendeu. Vamos procurar aqui os dativos. Aqui nós temos um dativo, Theo patri, que é aos chamados em Deus Pai, mas você vai lembrar aí que o en mais o dativo indica a ideia de em, né? O en com a ideia de localidade, então por isso ele requer um dativo. Então esse dativo aqui não é um dativo de agência. E aí nós temos guardados em servos de Jesus Cristo, aos chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, né? Então aí nós temos Iesu Christo. Aqui sim nós temos um dativo.
E aqui nós temos outro dativo. Kletos. Mas esse kletos é justamente um objeto indireto, certo? Por quê? Porque ele está escrevendo para esses irmãos que são chamados, para os chamados, aos chamados. Então esse dativo aí é um dativo de objeto indireto. Mas o Iesur Christou, que está ligado aqui à ideia do teteremenos, que é guardados, certo? Então nós temos guardados, e aí nós temos esse dativo. Esse dativo seria de quê? Seria de localidade, ou seria de guardados em Cristo Jesus, ou seria de agência, então guardados por Cristo, é Cristo quem me guarda, nesse sentido a agência, ele sendo aquele que me guarda, ou seria para Cristo, ou seja, eu sou guardado com um propósito, né, com aquela ideia de vantagem, né, para Jesus Cristo. Qual é a relação aí que a gente tem desse dativo? A explicação de Daniel Wallace é que seria melhor entender Iesur Christou como um dativo de vantagem, ou seja, que nós somos guardados para Jesus. Mas aí ele diz, se aqui se trata de agência, ele manteria o padrão de um dativo depois de um verbo perfeito na voz passiva, né? Então aqui realmente a gente tem uma voz passiva, teteremenos, um verbo no perfeito, e Iesur Christou aqui o nosso dativo. Sendo assim, há uma possibilidade realmente de ser um dativo de agência, mas a opção que Daniel Wallace apresenta é que é um dativo de vantagem. Nós somos guardados para Jesus Cristo. E ele vai realmente explicar para nós. Como um outro texto aqui que ele vai apresentar para a gente, a explicação anterior dele é que é colocada, né, para Jesus Cristo como um dativo de vantagem. E aqui a gente tem um outro texto, 1 Timóteo 3,16, que não é 2 Timóteo 3,16, né? Toda palavra é inspirada por Deus, que é 1 Timóteo. Então, kai homologumenos mega estin to tes eusebeias mysterion hos ephanerothei en sarki edikaiothei en pneumati orphe angelos ekerithe en ethnesin epistelthe en cosmo anelemphen en doxe. Muito bem. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, homologumenos mega, então evidentemente grande, estin totes eusebias, que é da piedade, e aqui to mysterion, esse to é to mysterion, então o mistério da piedade, to mysterion teus eusebias, ho ephanerothei, então aquele que foi manifestado, o ho é aquele que e ephanerothei foi manifestado, en sarki na carne, edikaiothei foi justificado, em pneumati em espírito,
Ophthe, então, contemplado, angelos, por anjos. Enquerirte, que é pregado. En ethnesin, que é entre os gentios. Episteufe, crido. En cosmo, no mundo. Anelnepsthe, recebido. En doxe, na glória. Temos vários dativos aqui, a maioria deles relacionados à preposição en, que é en sarki, en pneumati, e temos também ethnesin, dativo, en cosmo, en doxe, todos dativos. Mas o dativo que eu quero chamar a sua atenção é angelos, que foi visto por anjos, certo? Ophthe, angelos, por anjos. E a questão é, será que nós temos um dativo de agência aqui? Neste caso, os anjos que foram, que viram essas pessoas, né? Os agentes que viram, que performatizaram, que efetuaram essa ação de ver sobre o Senhor Jesus Cristo. E então, o que nós podemos discutir sobre isso, né? Nesse texto, como os outros, o verbo ophthe e com outros similares a ele, pode ser interpretado de formas diferentes, certo? Por exemplo, pode ser ele apareceu a anjos ou ele foi visto por anjos. Essa é a questão. Será que esse angelos aqui, ele foi visto, ele apareceu, o ophthe, ele pode tanto trazer a ideia de aparecer como a ideia de ser visto, que está mais ou menos semelhante ali também, né, lexicalmente. Mas a questão é, qual das duas relações está sendo colocada pelo autor bíblico, né? Ele apareceu a anjos ou ele foi visto por anjos, certo? Quem é o agente aí? Foi Jesus que apareceu ou foram os anjos que simplesmente o viram, né? Parece que não faz muita diferença, mas faz, né? Apareceu a anjos, ele se colocou ali e apareceu a esses anjos. E o fato de ele ter sido visto, a ênfase está nos anjos, né? Na ação que os anjos fizeram. Eis a questão aí a ser debatida, certo? Então, ophthe, angelos, ele apareceu a anjos e ele foi visto por anjos. Então, na primeira opção, o dativo seria o recipiente e o verbo seria visto como um verbo intransitivo. Então, no caso ali, o dativo angelos o dativo seria o recipiente. Então, ele apareceu a essas pessoas. Essas pessoas quem? Ele apareceu aos anjos, certo? Então, o verbo seria simplesmente uma ideia intransitiva ali. Ele apareceu, ponto. No caso aí, foi colocado aos anjos, é um complemento, mas ele seria um verbo intransitivo. Na segunda opção, o dativo ainda não caberia claramente na categoria de agência, né, ou visto por anjos. Por quê? Porque contextualmente não é requerida volição para o ato de ver, não necessariamente, né? Você precisa querer ver para ver alguma coisa, né? Alguma coisa pode ser mostrada para você sem você querer. Gramaticalmente, o verbo é o verbo auristo e não perfeito. Então, isso também é mais uma opção aí para nós não entendermos esse angelos aí como um dativo de agência, certo? Então, tendo colocado isso, o que a gente pode perceber é que o dativo aqui pode ser realmente um dativo com uma ideia de que ele seria simplesmente um recipiente. O ponto está sobre Jesus, ele que é o agente,
e foi ele que apareceu aos anjos. Não necessariamente que os anjos estão sendo colocados em vista aí como aqueles que viram Jesus, mas que foi Jesus que se manifestou, que se fez ver a esses anjos, certo? Então essa seria a diferença aí entre o dativo de agência e essa outra forma aí de ver, de ter colocado os anjos, né, como aquele que foi visto por anjos, certo? Mas enfim, esse é o ponto e espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Nas próximas aulas continuaremos com o dativo em vista para que ele fique muito claro para nós. Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.